Antes do vídeo começar, queria dizer que agora temos o Seja Membro. E claro, no Seja Membro temos 4 níveis: Pintadinho nível D, Filhote, Assistente do Cão-Chefe e Cão-Chefe. Os membros terão acesso antecipado a vídeos novos, lives e também a participação em algum vídeo. E claro, membros de nível alto poderão ter suas fanarts e suas OCs no final de cada vídeo, além de ter um agradecimento enorme e especial. Então, caso tenham interesse, se torne um membro hoje! É isso, fiquem com o vídeo! Isso vai ser bom! 101 Dálmatas está fazendo 65 aninhos esse ano. Parabéns, parabéns, parabéns. E finalmente, a dona Disney lembrou da existência desse filme. Mas claro que eu, sendo uma grande fã, deveria fazer um vídeo sobre. Hey pintadinhos, aqui é a Isa e assim como eu fiz no vídeo do live action do 101 Dálmatas e nas análises dos episódios de Rua Dálmata 101, eu vou contar a história do filme e dar a minha conclusão e comentários no final do vídeo. Bom, o filme começa com aquela linda e clássica animação que todos nós conhecemos, mas que não tem nenhuma significância pro filme, mas que mesmo assim é muito bom. O verdadeiro começo do filme é nos mostrado o protagonista, o Pongo, que está dizendo quão chato a vida de solteiro dele e de seu companheiro Roger é, e que não havia nenhuma razão para eles dois não terem uma companheira bonita, ainda mais porque Roger é inteligente para um ser humano e não é tão feio para um animal desta raça. Por isso, ele decide bancar o cupido. Só que havia um probleminha, ele não podia avaliar a beleza humana muito bem. Só que pelo fato do Roger ter revistas muito suspeitas de mulheres ali no apartamento, ele tinha uma certa noção do que procurar. Então, ele fica olhando pela janela as mulheres que passavam. A primeira era muito esquisita. A segunda era baixinha. A terceira parecia boa, só que era aristocrática demais. E pra quem não sabe, ela era rica, chique demais. Aí depois passou uma velha, uma criança e o Pongo estava ficando sem esperanças. Só que então, ele vê de longe a Brenda. E foi amor à primeira vista. Ela era a criatura de 4 pernas mais linda que ele já viu. Só faltava a moça ser bonita, e por sorte, ela era. Ele próprio admite que não acharia outro par como aquele, nem que ele procurasse por mais de 100 anos. Enquanto ele vê elas indo pro parque, ele tenta pensar no jeito de vê-los. Só que Roger terminava de trabalhar depois das 5, e por causa disso o Pongo mexeu no relógio para dar 5 horas. Eu não sei como o Roger caiu nessa, provavelmente o relógio dele realmente estava quebrado, mas de qualquer maneira, ele aceita levar o Pongo para um passeio, onde claramente o Pongo estava muito ansioso, ao ponto de dar um puxão no Roger até o parque. Ele praticamente fica andando no parque inteiro procurando as duas. E quando estava desistindo de novo, ele vê as duas sentadas num banco. E isso era perfeito. As coisas estão esquentando aqui na Rua Dálmatas número 101. Só que ele não podia contar com o Roger, já que ele só ia sentar na grama e fumar o cachimbo. Mas mesmo assim ele vai à luta. Ambos passam na frente da Brenda e da Anitta e ela ignora os dois. Embora a Brenda tenha demonstrado um interesse no Pongo. E bom, o Pongo ele começa a fazer umas palhaçadas e brincadeiras para chamar a atenção da Anitta pro Roger. E até funciona, já que os dois se olham. Só que do nada elas duas somem e o Pongo também já ia embora com o Roger. Mas por causa dessa teimosia dele, ele puxa o Roger e enrola ele na Anitta. O que dá uma certa grande confusão, fazendo os dois caírem na água, envergonhando o Roger. E por algum motivo que até hoje eu não entendi, quando o lenço da Anitta está molhado e o Roger oferece o dele, que também está molhado, os dois caem na gargalhada. Fala sério, meu camaradinha. De qualquer maneira, o final já sabemos. Os 4 se casam numa cerimônia simples e numa cena lindíssima e inesquecível. Nos próximos meses, os 2 casais moram juntos, num lugar simples, mas que era perfeito para jovens casais. Claro, eles não moram sozinhos, já que eles têm uma empregada chamada Nana, que cuida de todos, e claro, muito em breve a Brenda teria filhotes. Tudo estava praticamente perfeito, até que uma buzina interrompe essa paz e é nada mais e nada menos que Cruella. Roger cria uma letra perfeita e contagiante, onde ele fala e descreve Cruella, cruel, e Cruella já chega invadindo a casa procurando pelos cachorros, sendo que a Brenda estava escondida.
E o Pongo só faltava pular na garganta dela. E honestamente, com razão, já que a Cruella ficava com umas conversas estranhas pra cima da Anitta, deixando muito bem claro as suas intenções. De qualquer maneira, depois de uma cena onde ela fala que ama Peles e zomba do marido de Anitta, ela decide ir embora pois estava com pressa. Bom, depois que ela se vai, Roger desce de novo complementando a música e dançando com Anitta, onde ambos têm um momento de casal fofo. Vendo isso, Pongo vai atrás de Brenda, onde ela confessa seu medo, que é Cruella, e o fato dela querer seus filhos. E no fundo, Brenda sabe que ela não estava pretendendo adotá-los. Brendinha estava satisfeita, mas agora ela iria preferir que eles não viessem, quebrando o clima de paz. E mesmo com esses desejos, os filhotes nascem numa noite de chuva de outubro. A casa estava silenciosa, a música havia sido cortada e todo mundo estava tenso e ansioso, principalmente o Pongo e o Roger, até que, enfim, os filhotes nascem, e acaba vindo um atrás do outro. 8, 10, 11, 13, 14 e no fim 15. Tava tudo muito alegre, feliz, o Pongo tava meio noiado, mas tava muito feliz. Só que tudo é cortado pelo fato de um filhote não ter resistido. A música é cortada de novo, mas Roger sente que pode tentar fazer alguma coisa. E começa a massagear o filhote. E fica aquele silêncio, sem falas, sem música, só o som da chuva e do relógio de fundo. O Pongo parecia ter muitas esperanças, mas lentamente ele vai desistindo. Até que no fim o filhote sobrevive e a música volta, assim como a alegria de todos. Só que para estragar a festa, a Cruella reaparece, ficando mais feliz que todo mundo por conta dos 15 cachorrinhos. Só que quando ela vê um filhote, ela fica com nojo pensando que ele é um rato. Mas depois de uma breve explicação, ela decide comprar todos eles. Mas Roger e Anitta negam, principalmente o Roger que nega gaguejando. Mas, claro, nega de pé firme. E claro, Cruella se irrita, insulta todo mundo e vai embora no meio da tempestade. Pongo logo corre para ver sua parceira e conta as novidades, se deitando ao lado dela com seus lindos filhotes. Temos uma quebra de tempo, Brenda e Pongo com seus 15 filhotinhos estão assistindo TV, onde conhecemos todos os filhotes e algumas de suas personalidades. Depois que o programa acaba, Pongo diz que é hora de todos dormirem para eles darem um passeio. No começo eles não queriam, mas foram com a Brenda dormir mesmo assim. Pongo conta os filhotes e pega o Lucky, que ainda estava assistindo TV. E em seguida é nos mostrado os casais passeando até o parque. E temos um close no Gaspar e no Horácio, onde claramente estavam planejando invadir a casa dos dálmatas. E a Nana, que estava colocando os filhotes para dormir, vai atender a porta onde temos o disfarce dos dois, que obviamente não dá certo. Então, mesmo assim, eles invadem a casa, os dois se separam e a Nana, ao invés de se proteger ou proteger os filhotes, decide só ir atrás do Gaspar, que engana ela, atraindo-a para o sótão, até dar tempo do Horácio roubar, então os dois vão embora. E a Nana percebe que roubaram os cãezinhos e sai na rua desesperada. Na cena seguinte, vemos as notícias nos jornais sendo lidas pela Cruella, que acaba recebendo uma ligação de Gaspar e Horácio, e os próprios dizem que não querem mais isso e querem logo o pagamento, já que a polícia está ciente do roubo. No fim, a Cruella desliga na cara deles e liga para Anitta. Roger então atende pensando que seria a polícia, por causa dos filhotes, e no fim ele acaba ficando com raiva, por mais que a Anitta tenha conversado um pouco com a Cruella. Roger tem uma suspeita enorme de que foi ela, mas a Anitta diz que ela só é excêntrica, mas não rouba. Pongo, triste com a situação, vai falar com Brenda, onde ambos decidem tentar o latido ao luar, e decidem fazer isso na noite do passeio. No parque, Pongo começa a latir até que alguém o corresponde, e por mais que não entendêssemos o que eles estão falando, vemos que ele está falando dos 15 cachorrinhos roubados. No fim, mesmo com Roger puxando o Pongo para levá-lo embora, ele consegue avisar o que devia. E a notícia começa a se espalhar por toda Londres, até no fim chegar no campo, onde coincidentemente um cachorro, um cavalo e um gato conseguem pistas do paradeiro dos filhotes, onde eles estavam na casa de Cruella. O gato, chamado Sargento, é encaminhado para entrar dentro da mansão e descobrir algo, onde ele descobre que lá tinham 99 dálmatas, mas que todos eram comprados, menos um grupo específico de filhotes que tinham nomes e coleiras, mas não sabiam se eram 15, então o sargento vai contá-los, mas tomando cuidado para não ser visto por Gaspar e Horácio. E no fim, eram aqueles filhotes os roubados, só que o sargento é descoberto e foge. No fim, a notícia de que os filhotes foram encontrados chegam até Londres,
Pongo e Brenda então fogem de casa ao encontro de Dani, que explica o caminho e diz aonde os filhotes deles estão. Então, Pongo e Brenda saem no meio da noite de inverno atrás de seus filhos. Cruella, impaciente, diz que ela quer o casaco naquela noite. Isso porque a polícia está alerta. Gaspar e Horácio não querem realmente fazer naquele momento, e nem sabem como fazer. Cruella, mesmo assim, os pressiona, dá um tapa nos dois e ainda os ameaça, dizendo que se não estiver feito até o dia seguinte, ela chamaria a polícia e os denunciaria. Então, ela vai embora deixando o teto quebrado na cabeça do Horácio. Mesmo assim, os dois ficam assistindo o programa de TV deles. Enquanto isso, o sargento volta e tenta levar todos os filhotes para fugir. E quando o programa acaba, Gaspar e Horácio se preparam para dar o fim aos filhotes. Mas todos já tinham fugido pelo buraco na parede. E depois de muita confusão e perseguição, os cachorrinhos são encurralados numa sala onde já teriam suas peles retiradas. Por sorte, Pongo e Brenda já tinham chegado. E o cachorro chamado Coronel atraiu eles até a mansão de Cruella, que conseguem entrar a tempo. E tem uma briga com Gaspar e Horácio. E claro, conseguiram salvar todos os filhotes. Onde eles têm um momento muito fofo de reencontro com seus filhos. E quando vêm os outros 84 filhotes, eles descobrem os planos de Cruella. E claro, decidem adotar todos eles. Então, os dois bandidos voltam atrás dos cachorrinhos. E esse é o momento onde todos fogem. Por sorte, Pongo e sua família se escondem embaixo da ponte. E quando os bandidos vão embora, eles decidem ir pelo gelo para não deixar pistas. Com isso, vemos que Cruella e a dupla estão caçando pelos cachorrinhos, mas infelizmente eles estão longe, tentando nadar contra a neve, ao ponto de um dos filhotes estar cansado e com fome. Mas por pura sorte, um Corgi diz ter abrigo para todos na fazenda. E todos seguem ele, até que no fim as vacas que estavam lá ajudam a família alimentando os filhotes com o leite, enquanto Pongo e a Brenda dormem. Sinceramente é uma cena bem fofinha. O tempo passa e a família dálmata chega até uma cidade, onde tinha um labrador preto que iria ajudar a dar uma carona a todos. Porém, a Cruella e seus capangas estavam lá. Por causa disso, seria difícil todos eles chegarem no caminhão sem serem vistos. Até que o Pongo tem uma ideia, por causa dos seus filhos, e decide rolar na fuligem para ficar preto. Com isso, todos rolam na fuligem e o plano segue em frente. E funciona por um tempo, até que a neve cai em um dos filhotes, e os dálmatas são descobertos. Por sorte, todos conseguiram chegar até o caminhão, mas foi por muito pouco, viu? No fim, temos uma cena de perseguição da Cruella completamente maluca atrás do caminhão, até que ela quase consegue derrubar o caminhão junto com os filhotes e o motorista. Porém, o Gaspar bate no carro de Cruella e os três caem do barranco, e os dálmatas seguem seu caminho. A cena corta e é visto que Roger e Anitta estão comemorando o Natal. E mesmo que a música de Roger tenha feito sucesso e ele tenha ganhado bastante dinheiro, ele não se sente feliz. Ele não entende por que Pongo e Brenda fugiram, assim como Nana, que está muito triste e diz ouvir latidos durante a noite. E bem no momento são ouvidos latidos do lado de fora. E quando Nana abre a porta, muitos cachorros entram, até que descobrem que é Pongo, Brenda e seus 15 filhotes. Só que tem muitos outros, e a contagem começa, sendo 84, mais 15, mais 2, e que o resultado é 101. E Roger faz até uma piadinha de duplo sentido. Porém, ninguém sabia o que fariam com tantos cachorros, só que Roger quer todos, e que eles poderiam comprar um sítio no interior, e no final todos estão cantando e latindo muito felizes. E assim acaba o 101 Dálmatas. Mesmo depois de 65 anos, esse filme continua sendo um clássico exemplar. Sim, ele tem as suas falhas, como seus erros de dublagem, erros de animação, mas ainda temos que passar um pano, pois desenhar 101 Dálmatas, mais várias raças de cachorro, outros tipos de animais e pessoas, tudo isso à mão, é bem trabalhoso, mesmo copiando tudo. Mas com certeza valeu a pena para fazer um filme tão incrível como esse. Tô um pouquinho decepcionado. E claro, como esquecer os furos de roteiro? Tipo o fato da Nana simplesmente atender dois caras no meio da noite, minutos depois que os chefes dela saíram. Ressaltar que ela ainda está sozinha em casa e ainda não tentar proteger ela e os filhotes. Afinal, talheres a gente repõe, suas vidas não. E se eles estivessem armados?
Bom, eu também acho que a Anitta nesse filme é burra, pelo fato de que a Nana não gosta da Cruella, o Roger não gosta dela, o Pongo não gosta dela, a Brenda tem medo dela, e você continua achando que ela é sua amiguinha? E outra, a Cruella, desde o início do filme, dava indícios do que ela queria. Que no caso seria um casaco de pele de cachorro. Ela olha pro quadro de Pongo e da Brenda e fala que eles dariam um casaco excepcional. Você é sonsa, amiga? Ao contrário do Roger, que no filme ele é mais durão e enfrenta a Cruella de frente, sendo firme e dizendo não pra ela, que ela não ia comprar nenhum filhote. Claro, totalmente diferente de uma certa série por aí. Inclusive, geralmente em filmes infantis os personagens não podem dizer eu irei te matar. Eles têm que dizer vou te destruir. Só que em 101 Dálmatas a personagem Cruella diz explicitamente isso. E detalhe, ainda dá exemplos de como fazer isso, sendo um dos primeiros e poucos filmes que tem algo assim, e ainda permanece com a classificação indicativa livre para todos os públicos, o que em teoria não era para ser, já que atualmente qualquer coisinha já aumenta a classificação indicativa. De qualquer jeito, faca, veneno, corte a cabeça. Vocês têm clorofórmio? Escutem, seus idiotas! Eu adoro esses detalhes que colocam no filme, como o fato dos filhotes de Pongo e Brenda serem mais inocentes, enquanto os outros que foram comprados já tinham aceitado o fim deles, ou até o fato de ter piadas adultas no filme, que até hoje ninguém percebeu ou nunca falaram sobre, como o fato do Roger ter muitas revistas de mulher, ou dele olhar pro Pongo e perguntar o que ele andou fazendo para voltar com tantos filhotes. Além do próprio design dos personagens, onde a Anitta tem o rosto da Aurora e a Nana do rosto da Flora do filme A Bela Adormecida, e ninguém fala disso, devem ser as mesmas atrizes. Não. Além de que esse filme é um dos menos que tem músicas da Disney, tendo só 3 no máximo, isso pra época, já que a Disney estava a todo vapor para musicais. E claro, para terminar tudo isso, eu queria me corrigir sobre uma coisa. Na verdade, a Brenda do filme sempre foi perdida. E eu só notei isso por causa do potinho dela, que está escrito perdida. Uma pessoa aqui no meu canal já tinha me avisado. Mas eu não tava botando muita fé nisso. Então, fui reassistir e de fato era o nome dela mesmo. Então, me desculpa se eu fui grossa. E claro, não faz sentido adaptarem o nome dela pra Brenda se o live action fica Perdita. Em teoria, não faz nem sentido o nome dela ser Perdita, sendo que no livro o nome dela é Mrs. Perdita é outra cadela mencionada e ela é considerada como uma irmã para Pongo. Ok, essa conclusão é mais pra falar das curiosidades e coisas que ninguém percebeu durante o filme, além de mostrar o quão bom ele é. Bom, enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo. Eu só queria falar do quão bom é esse filme e ficar feliz que a Disney finalmente se lembrou desse grande clássico, não ficando só em live actions e filmes ruins que ninguém vê. Por isso digo que caso você ainda não tenha assistido o filme, ou tenha assistido há muito tempo, veja de novo, vale a pena. Enfim, é isso, espero que tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam no canal, ativem o sininho, lambidinhas e bye bye! 101? Onde foi que vieram? Pongo, o que você andou fazendo?